Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 3. Os materiais vão estar do lado de fora na saída. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 7 e 8. Eu vou pedir para você deixar esse texto aberto, porque depois nós vamos olhar outros versículos dentro desse próprio texto. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. O texto sagrado diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. Outra versão diz como refúgio, para ganhar a Cristo. Eu olho para esse texto e eu vejo aqui o que nós poderíamos classificar como palavras conhecidas do apóstolo Paulo. Porém, apesar de ser o que podemos classificar de palavras bem conhecidas, eu diria que elas não têm sido tão compreendidas. Quando o apóstolo Paulo diz o que para mim era lucro, isso eu passei a considerar perda, nós sabemos que apesar da terminologia, da linguagem que ele usa de lucro e de perda, né, de ganho e de prejuízo, ele não está falando de valores monetários. Obviamente aqui ele está abordando valores espirituais. Então, a forma correta de olhar para a declaração de Paulo é atribuir um outro tipo de valor que não financeiro a essa afirmação. Então eu quero que você pense comigo que ele está dizendo: o que para mim era lucro, tinha valor, era importante. Perdeu completamente a sua importância. Deixou de ser importante. E por que essa reclassificação de valores? Obviamente por conta de uma experiência que ele define como o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Mas ele acrescenta aqui uma palavra, na versão que eu estou usando, a Nova Almeida atualizada e mesmo na atualizada tradicional, a expressão é por causa da sublimidade do conhecimento. Outra tradução optou pela expressão excelência do conhecimento. A NVI usou a suprema grandeza. Todas elas são tentativas de traduzir uma palavra que no original grego é a palavra uperetio. Uperetio, na verdade, tem um significado muito especial. Eu acredito que merece a nossa atenção. Essa palavra significa, de acordo com os estudiosos, manter-se sobre, sobressair, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade ou poder. Particularmente, eu acredito que Paulo não está falando que o conhecimento de Jesus é que era sublime, superior, elevado. Eu acredito que Paulo está dizendo, por causa do conhecimento daquele que sobressai a todas as coisas, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo apresenta o lugar de Cristo, num lugar de tamanha proeminência, se destacando a tal ponto que ele diz: agora que aquele que se sobressai a tudo entrou e se tornou mais importante, as outras coisas perderam a importância diante da importância que ele passou a ter. Quando nós olhamos para esse texto, eu não sei você, eu durante muito tempo achei que Paulo falava de pecado. Que para mim era lucro, entendi que era perda. Imaginava isso, até porque na vida de muitos de nós aqui, essa colocação caberia. O que para mim era lucro, as baladas, as bebedeiras, os vícios, gratificações da carne. Descobri que isso tudo era perda, prejuízo na relação com Deus, prejuízo na relação familiar e assim vai. Mas Paulo não está limitando o que ele está falando a um assunto só. O que no versículo 8 ele diz: eu tenho como perda todas as coisas. Então ele não está falando de uma coisa só. No entanto, se a gente puder dar destaque a uma no meio de todas essas coisas, a gente vai encontrar uma pista da possível área que Paulo está dando destaque nos versículos anteriores. Nos versículos 4, 5 e 6, e são eles que na verdade nos ajudam a entender o contexto dessa declaração do versículo 7 e 8. Paulo começa dizendo assim no 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Confiar na carne é uma terminologia bíblica para falar de alguém que se vangloria da sua habilidade, daquilo que ele pode fazer ou produzir por si mesmo. Então ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo adota aqui um tom que a gente poderia classificar no mínimo presunçoso.
Ele está dizendo, se algum de vocês se acha grandes coisas, eu mais do que você. Se algum de vocês acha que pode pensar ou concluir que é o cara, eu mais ainda. E porque Paulo adota esse tom presunçoso, dizendo, não tem um de vocês que possa achar que é o cara mais do que eu. Os versículos 5 e 6 tem uma lista do motivo pelo qual Paulo faz essa declaração. E ele começa dizendo, circuncidado ao 8º dia. Em outras palavras, ele diz, pensa numa fé precoce. Pensa em alguém que começou cedo na caminhada da fé. Isso seria o equivalente a hoje em dia, alguém dizer, nascido e criado no lar cristão. Apresentado e consagrado a Deus na igreja desde criancinha. Mas Paulo continua e depois ele diz, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele está dizendo, mas antes de meu pai me circuncidar ao 8º dia, meu avô circuncidou meu pai no 8º dia dele. E antes disso, meu bisavô fez a mesma coisa com meu avô. E antes disso, meu tataravô circuncidou meu bisavô. Em outras palavras, ele está dizendo, se você pensa que eu sou precoce na fé por começar o 8º dia, é porque você não sabe nada da minha linhagem. Ele diz, são gerações e gerações de amor, obediência, devoção e serviço a Deus. Ele está dizendo, pega minha ascendência e o caminho de volta na minha linhagem até Israel, neto do patriarca maior Abraão, e você vai encontrar todas as gerações até hoje servindo a Deus. Então, se alguém de vocês acha que é grandes coisas, eu mais ainda. Um dia desse encontrei um pastor, conversando com ele, amigo querido, ele me confidenciou já ser a 5ª geração de evangélicos na família dele. Numa história de igreja brasileira que é recente, isso é impressionante. Eu sou a 2ª geração. Antes de meu pai, a gente não tem conhecimento de que ninguém na nossa linhagem serviu a Deus. Meu filho está feliz de já ser a 3ª geração. Mas esse pastor amigo com quem eu conversava, que é a 5ª geração, os filhos já estão não só na fé, mas servindo a Deus no ministério como 6ª geração. Os netos já começaram a servir a Deus, são a 7ª geração. Eu lembro quando ele estava contando isso, eu olhei para ele meio com o queixo caído, e eu falei assim para ele, isso é que é pedigree de crente. Eu falei, 7 gerações? Eu falei, já estão santificados por tabela. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é bem maior do que isso, porque remonta a muito mais de 7 gerações. Então ele está dizendo aqui, tem muita história geracional de serviço. Aí ele entra com a outra declaração, quanto à lei, fariseu. A maior parte do tempo que eu e você ouvimos o termo fariseu, a gente lembra de um tipo de gente que Jesus chamou de religioso, de hipócrita. Mas eu e você precisamos entender que os fariseus compunham a seita mais severa dentro do judaísmo. Não havia nenhum grupo tão dedicado ao cumprimento da lei como eles. Eles eram o que hoje, em alguns círculos, a gente chamaria de os devotos. Então Paulo está dizendo, eu joguei nesse time. Ele continua e ele acrescenta a essa lista a única coisa da qual ele se envergonhava. Ele diz, quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja. Mas a ideia de Paulo não é exaltar a perseguição da qual ele se arrependia. É destacar o motivo, quanto ao zelo. Está certo que escrevendo aos Romanos, ele classifica isso de zelo sem entendimento, mas foi zelo. Em Gálatas 1,14 ele diz, eu era extremamente zeloso da tradição de nossos pais. Então ele diz, aqui tinha zelo de sobra. E para terminar, ele entra com uma declaração para lá de ousada. Ele diz, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. A lei tinha centenas e centenas e centenas e centenas, e a lista continua, de preceitos. O apóstolo Paulo está dizendo, examina a minha vida sob todos os ângulos e tenta apontar onde foi que eu quebrei um único ponto da lei. Então, depois dessa declaração mais ousada que todas as outras, ele diz, se algum de vocês se acha grandes coisas, eu mais do que você. Do que Paulo estava falando? Performance religiosa. E é depois disso que ele entra com a declaração, mas o que para mim era lucro, mas o que para mim era importante, aquilo que eu dava muito valor, a valorização da performance é o assunto. Ele diz, isso eu passei a considerar como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele diz, eu conheci não apenas uma pessoa, mas o relacionamento com alguém que coloca tudo num patamar muito acima da mera performance religiosa. Eu não consigo falar desse texto sem voltar pelo menos 11 anos atrás na minha história. Era o dia 31 de dezembro de 2007, último dia do ano. A gente acordou já naquele clima de feriado lá em casa, um pouquinho mais tarde. O almoço, consequentemente, saiu um pouco mais tarde. Kelly e eu, sem nenhuma pressa, continuamos conversando depois do almoço. Nossos filhos, que eram menores, já tinham saído para brincar. E nós estamos falando da expectativa que nós temos não apenas com o culto profético da virada, que teríamos à noite, mas com as expectativas em Deus para o próximo ano, que seria o ano de 2008.
Enquanto nós estamos conversando, eu me lembro de empurrar aquele prato vazio para o lado. Eu olho para minha esposa e digo para ela, preste atenção. Ela sabe o que significa essa frase, preste atenção. É uma maneira de dizer, o que eu vou falar agora não tem mais volta. É tipo o decreto dos reis da Média e da Pérsia na Antiguidade. Eu olho para minha esposa e digo assim, nos próximos 21 dias, eu não vou comer absolutamente nada. Eu vou encarar essas próximas 3 semanas só na água. E quando eu falei isso, eu lembro que Kelly arregalou o olho um pouquinho mais do que o normal. Eu nunca tinha feito até então nenhum jejum maior do que 2 semanas, assim, direto à água. E ela, como esposa preocupada, me pergunta, Deus que te pediu, acho que era o consolo dela, se Deus pediu, vai dar tudo certo. Mas eu respondo para ela, não, Deus não me pediu não, vou fazer porque eu quero. Falei para minha esposa, quero mais de Deus. Quero entrar nas águas profundas, quero ir naquele lugar onde eu não cheguei ainda. E eu decido, falei para ela, que 2008 será o ano da busca. O jejum é só o começo. Falei, nesse ano eu vou botar para quebrar, vou dar o melhor de mim. Eu vou mergulhar no lugar da oração, eu vou enfiar a cara na palavra de Deus. E pensa no ano que eu realmente honrei essa determinação de fazer dele o ano da busca. Naquele ano de 2008, só naquele, às vezes eu ouço gente dizendo que eu faço isso toda hora. Eu cheguei a ler a Bíblia toda, 2 vezes, de capa a capa, em 1 mês. Eu estava decidido a realmente mergulhar nesse lugar de entrega e de busca. E o ano começou bem, eu consegui terminar o jejum, apesar dos afazeres, tanto no pastorado como com as viagens. Deus deu graça, foi um tempo precioso. Mas 3 a 4 semanas depois de terminar o jejum, era uma terça-feira à noite, eu creio que era o dia 19 de fevereiro de 2008. Nós tínhamos uma reunião que a gente nem chamava de culto, uma reunião com a nossa liderança. Um tempo de alinhamento ou doutrinário, ou da visão, ou de encorajamento para os líderes. Normalmente a gente tinha uma oração, nem música, nem oferta, uma oração e depois já entrávamos com a palavra. Enquanto alguém fazia aquela oração inicial de abertura, o irmão da nossa equipe passa a mão no violão, olha para mim com a cara de pidão, tipo aquele gato do desenho do Shrek, e eu lembro dele fazendo com o dedinho assim. Ele está dizendo uma só, me deixa ministrar uma canção só. Eu, sem a mesma cara de empolgação dele, fiz com o mesmo dedo, o mesmo sinal com o dedo, uma só. Como quem diz, esse não é o nosso propósito, nós não estamos aqui para isso, mas eu consenti. Ele passou a mão no violão e começou a dedilhar e cantar uma canção do Marcos Witt, que você talvez conheça. Eu te busco, te anelo, te necessito. Enquanto todos nós, eu inclusive, estávamos cantando aquela canção, eu não sei te explicar o que aconteceu. Eu brinco que alguém resolveu apertar lá no céu aquele botão que ativa o modo glória da reunião. E num instante tudo mudou. Eu não consigo explicar isso de outra forma, num instante. Nem se a gente tivesse combinado, ensaiado e coreografado isso, talvez seria tão simultâneo. Mas num instante começa uma choradeira naquele auditório. Não estou falando de um choro comum, de emoção, que a lágrima corre no canto do olho. Estou falando de choro forte, intenso, quase convulsivo. Aquilo era generalizado. Todo mundo começa a chorar, eu estou chorando que nem criança, e eu não sei o que é que está acontecendo, imagino que a maioria não entendia o que estava acontecendo. Não era só o choro, a maioria de nós foi primeiro se ajoelhando e depois prostrando com a cara no chão, e de repente está todo mundo espalhado naquele auditório, naquele tipo de choro. E eu orando e tentando entender, Espírito Santo, o que é que está acontecendo? O que é que o Senhor está tentando fazer? E me veio ao coração uma convicção forte de que aquele era um chamado a um lugar de arrependimento profundo. E eu pensei, faz sentido esse nível de quebrantamento com esse nível de chamado a um arrependimento profundo. Mas eu começo a orar e dizer, Espírito Santo, do que nós temos que nos arrepender? Porque é diferente quando você recebe uma visita que na hora de ir embora diz desculpa qualquer coisa, arrependimento não funciona assim. Você não pode dizer para Deus desculpa qualquer coisa, arrependimento tem que ser específico. Então eu estou orando e dizendo, Senhor, do que nós temos que nos arrepender? E foi nessa hora que o Espírito Santo falou comigo. Vocês precisam se arrepender por não estarem me buscando como deveriam. E foi nessa hora que a coisa azedou para o meu lado. Afinal de contas, eu estava no ano da busca. Eu tinha acabado de fazer o maior jejum da minha vida. Eu estava lendo a Bíblia que nem um condenado. Eu estava dando o melhor de mim. E eu entendi que a chamada ao arrependimento me incluía. É lógico que eu não verbalizei, não abri minha boca, mas o sentimento brotou dentro de mim. Aprendi desde criança com meus pais a respeitar pelo menos 2 tipos de pessoas. Gente que é mais velho que você e tem mais autoridade que você. E acho que Deus é no mínimo os 2.
Naquele momento eu não tinha coragem de abrir a boca e verbalizar. Mas o sentimento veio forte. É como se tudo dentro de mim quisesse gritar. Não gritei, mas tudo queria gritar. Se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Eu queria dizer para ele, 21 dias sem comer nada. Ainda tem que me arrepender. Mas como diz o salmista, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já conheces, já sabes. Com Deus você não precisa verbalizar. Você sentiu, ele ouviu. Você pensou, ele ouviu. Deus onisciente, presciente, nossa relação com ele é a mais transparente possível. O que você vai pensar ou sentir daqui a alguns anos, ele já ouviu. E apesar de não ter verbalizado nada quando o sentimento veio, ele não só ouviu, mas ele respondeu. Foi nesse dia que eu ouvi a frase que virou o tema dessa minha mensagem. Foi nesse dia que eu ouvi a frase que virou o título desse livro que eu apresentei. Até que nada mais importe. E eu ouvi aquilo com tanta clareza. E o Senhor começou a falar comigo e disse, quando você chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada, é tão importante para você como eu sou, ele diz, você chegou ao lugar que eu espero que você chegue. Ele diz, mas nesse instante, você não está caminhando para lá. Ele diz, você nomeou 2008 o ano da busca, mas a única coisa que você fez foi melhorar a performance da busca. Ele disse, você está quebrando todos os seus recordes de jejum, de oração, de leitura bíblica. Ele falou, mas isso não significa que o seu coração esteja mais interessado em mim do que estava no ano passado. E a casa caiu para o meu lado. Agora entenda, eu não estou falando contra a performance. Ela tem o seu lugar na vida cristã. Se ela for o efeito colateral, se ela for mera consequência da paixão por ele. Porque de vez em quando as pessoas distorcem o que a gente fala. Outro dia vi um falando, subir lá, falou que não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta ler a Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a performance jamais deveria substituir a paixão. Se ela for uma consequência dela, ótimo, ela é bem-vinda. Mas ela não pode substituir a paixão. O interesse, o desejo por ele. Até aquele dia eu nunca tinha ouvido uma frase como essa, performance religiosa. Mas o Senhor me trouxe esse texto de Filipenses 3. E ele começa a me mostrar que quando Paulo estava dizendo que antes para mim era lucro, que eu dava valor, e a valorização, como vimos, é a performance. Ele diz isso, eu passei a considerar perda, porque agora eu entendi a importância de valorizar a pessoa, o relacionamento. Naquele dia, o Senhor me fez lembrar das palavras de Isaías citadas pelo Senhor Jesus. Ele diz, bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas. Isaías falou mais de 700 anos antes de Cristo. Jesus não está dizendo que Isaías não falou aos seus contemporâneos, às pessoas dos seus dias. O que ele está dizendo é que o que Isaías falou vai além da sua geração. Se replica nas próximas gerações, porque o comportamento do homem acaba sendo semelhante geração após geração. Então ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que ele está dizendo que é possível eu e você temos uma alta performance de adoração, mas não entregamos o que ele realmente quer, que é o nosso coração. Muitas vezes nós acreditamos que Deus nos criou porque ele queria adoração, como se a adoração não fosse boa o suficiente no céu e Deus precisasse de nós para dar um up, uma melhora na adoração. Irmão, deixa eu ser honesto com você. Deus não está atrás da sua adoração. E João no capítulo 4, Jesus fala para uma mulher samaritana junto ao poço de Jacó. E ele diz que o Pai procura adoradores, não adoração. Quem Deus quer é você, não é o seu culto. Nós precisamos entender o que ele realmente deseja e está atrás. Agora, olha como é contraditório. O que ele mais quer é o adorador, não a adoração. Então o povo pega e dá a adoração, que não é o que ele mais quer, mas diz o coração do adorador, o Senhor não tem. Contraditório. E não importa o ângulo da vida cristã que a gente olhe, vamos deixar a adoração de lado, falar de oferta. Malaquias 1,9 diz, com tais ofertas das vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa. O que Deus aceita não é a oferta, é a pessoa, é o ofertante. Gênesis 4, a primeira menção de oferta na Bíblia diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não se agradou de Caim e da sua oferta. O ofertante sempre vem primeiro. A gente pode deixar adoração e oferta de lado e falar de trabalho. Apocalipse 2,2, carta ao anjo da igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Aqui para mim tem uma progressão. Obras indicam a igreja ativa, e sob qualquer ângulo que você avalie a igreja de Éfeso, seja pelo livro de Atos, pela carta aos Efésios, pela carta do Apocalipse, pela história, ela era uma igreja de alta performance. Aqui o Senhor fala de obras, é um nível de ativismo. Mas depois, quando ele fala de labor, ele está dizendo que entrou no nível do cansaço, de realmente suar em prol do trabalho.
Mas quando ele fala de perseverança, para mim esse é o último nível. Quando a gente conversa com a nossa liderança lá em Curitiba, eu digo que esse é o modo sangue nos olhos, faca no dente. É quando você, da fraqueza, vai tirar força e dizer, nós vamos dar o melhor de nós e nós vamos fazer o melhor para Deus. Eles tinham isso tudo. Mas o Senhor disse, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ele está dizendo, sua performance de trabalho altíssima, estratosférica, mas seu desejo, paixão e interesse por mim está lá no chão, está lá no chinelo. E sabe o que ele está dizendo? Sua performance não substitui a sua paixão ou seu interesse. E naquele dia eu comecei a entender e perceber algo. Deixa eu dar um exemplo de forma diferente para você entender a mesma coisa. Como eu disse antes, sou casado com Kelly há 23 anos. Eu tenho um mandamento que todo marido aqui também tem, não é exclusividade minha. É um mandamento bíblico, é um imperativo lá de Efésios 5. Marido, amai as vossas mulheres. Então eu posso dizer que eu sou obrigado a amar minha mulher. Eu não tenho chance, eu não tenho opção, eu não tenho alternativa. Agora, eu fico imaginando se nos nossos 23 anos de casado, cada manhã que eu acordasse do lado dela, olhasse para ela e falasse, eu amo você. E quando ela fosse sorrindo, abrindo um sorriso de satisfação, eu atropelasse ela com as próximas palavras. Fazer o quê, né? Deus mandou? Não tem jeito mesmo? Já que não tenho outra opção, estamos aqui, vamos cumprir a obrigação. Eu fico imaginando, se com atitude dessa a gente ainda estaria casado, e se tivesse, qual seria a qualidade desse matrimônio? Mas pastor, não é sua obrigação amá-la? É. Ela não sabe disso? Sabe. Então qual é o problema? Qual é o ponto? O ponto que ela espera que eu cumpra a obrigação, não com senso de obrigação, mas com senso de prazer. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Se eu cumpro a obrigação com senso de prazer, eu estou exaltando e valorizando a pessoa dela. Eu estou dizendo, meu amor, você é uma pessoa tão incrível, tão fantástica, tão extraordinária, tão fascinante, tão cativante, que você torna fácil o cumprimento da obrigação. Você me inspira a fazer isso sem nenhum peso. E quem eu estou valorizando desse tipo de relacionamento é ela. Agora, se eu cumpro a obrigação só com senso de obrigação, isso é algo egoísta. Não promove a importância que ela tem. É apenas uma forma de olhar para ela e dizer, olha, quem você é, o que você sente, não importa. O que importa é que eu, no final das contas, esteja bem na história. Que nem você, nem Deus, nem ninguém reclame. Cumpri com minha obrigação. Fiz isso só para me orgulhar de mim mesmo. Que é importante nessa abordagem ou perspectiva. Não é você, sou eu. Se a gente entende essa diferença nesse relacionamento humano, eu quero te perguntar por que é que a gente não entende na relação com Deus. O que o Senhor falou comigo há 11 anos atrás foi, a única coisa que você conseguiu com a melhora da sua performance foi ficar mais metido do que você estava antes. Ele diz, você precisa entrar no lugar de ter um profundo prazer e atração pela minha pessoa. E sabe, chegar a esse lugar onde nada, absolutamente nada mais importe, nada concorra com ele, é um desafio. Porque a gente olha para a igreja e a gente vê muita gente que nem está buscando a Deus. A gente olha para outros e vê gente que está buscando da forma errada. Naquele dia Deus me fez reavaliar algumas coisas. E uma delas é a razão da nossa existência. Você já parou para se questionar por que é que você existe? Tem um versículo na Bíblia, claro como talvez nenhum outro. Paulo está pregando no Areópago, na cidade de Atenas. O maior palco da filosofia do mundo daqueles dias. Talvez nenhum outro lugar da terra tivesse tanta gente por metro quadrado, fazendo os mesmos questionamentos. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Pensa num povo sedento de resposta. É diante dessa multidão que Paulo, aproveitando de um altar ao Deus desconhecido, introduz o Deus vivo e verdadeiro, em primeiro lugar como Criador. E aí ele diz em Atos 17, 26, que Deus de um só homem, uma clara referência a Adão, fez todas as raças e tribos dos homens. Qual o propósito de, através de um, Deus ter feito todos nós? Ele diz, havendo estabelecido os limites da sua habitação, os tempos pré-determinados, ok, isso é o que ele fez. Para quê? No versículo 27 nós temos a resposta. Paulo diz, para que buscassem a Deus. Você pode falar para o irmão ao seu lado, talvez te dê um presente no final da reunião. Fala para ele, você existe para buscar a Deus. Essa talvez seja a melhor forma de resumir o propósito da nossa existência. Nós existimos para buscar a Deus. Agora, no mesmo texto, ele diz, para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar. E o apóstolo diz, o qual todavia não está longe de cada um de nós.
O que significa a frase, se porventura tateando o pudessem achar? Quem que busca alguma coisa tateando, apalpando? Quem está desprovido de visão. Há uns anos atrás, estava numa casa com a minha família e deu um blackout. E de repente, não sei se foi no bairro, na cidade, quando ficou tudo escuro, nossos filhos rapidamente enfiaram a mão no bolso, puxaram os smartphones, os adolescentes, acenderam as lanternas, problema resolvido. Eu lembro que nós adultos começamos a rir, eu mesmo falei, na minha época não era assim. E todo mundo teve a sessão nostalgia. E se lembrou da gente apalpando as gavetas, procurando a bendita vela e a caixa de fósforo. E porque a gente procurava apalpando, porque estava desprovido de visão. Quando Paulo diz, se porventura tateando pudesse achar, ele está dizendo, quando o Criador fez um homem para buscá-lo, sabia que o homem pecaria, que o pecado traria cegueira espiritual, limitaria o homem, mas Deus esperava que o homem, ainda que limitado, saísse apalpando, onde está Deus? Cadê Deus? Deus, onde está você? E muitos que estão aqui bateram em muitas portas antes de ter um encontro com Cristo. A gente estava limitado, mas a Bíblia diz que ele não estava longe. Em outras palavras, Deus não queria dificultar as coisas. Ele diz em Jeremias 29:14, eu serei achado de vós. Então ele nos criou com o propósito de buscá-lo, porque ele queria que nós o encontrássemos. E ele está dizendo, eu não vou dificultar. Isso me faz lembrar quando meus filhos eram ainda uns toquinhos de gente. Eu brinquei com os dois da mesma forma, em épocas diferentes. Eles têm 3 anos de idade de diferença. Mas quando eram ainda bem pequenininhos, não tinha chegado àquela idade toda da esperteza que pega bem depressa. Eu brincava de me esconder, eles tinham que me achar. Mas não podia dificultar. Eu me lembro de quando eu ajoelhava na frente do sofá e cobria só a cabeça com a almofada, com o corpo para fora. Lá vinha um deles, me achava rapidinho, levantava a almofada e dizia, te achei. Eu abraçava, beijava, fazia uma festa, mas na real eu tinha vontade de dizer, e quem não acharia? O corpo todo para fora, e pensa num corpo que já foi maior do que é hoje. Mas é lógico que eu não falava isso, porque a ideia era justamente facilitar eles me acharem. Quando Paulo está dizendo que Deus não está longe, eu acredito que ele está dizendo a mesma coisa, ele não vai dificultar. Ele, na verdade, vai facilitar. Agora, existe um ingrediente para que essa busca, que é a razão da nossa existência, funcione. E há 11 anos atrás eu entendi isso com a clareza como nunca. Jeremias 29:13, você deve saber de cor. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos falar isso junto? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós existimos para buscá-lo. Ele não está longe e quer ser achado. Mas para que a busca funcione, tem um ingrediente indispensável. Eu e você temos que colocar tudo de nós. E se não colocarmos tudo de nós, nós não vamos experimentar a razão da nossa existência. Nós precisamos de uma volta a entendimentos básicos da palavra que deveriam reger o nosso relacionamento. Por que você acha que Deus te criou com vontade? Outro dia alguém falou, pastor, por que Deus fez um negócio desse? Eu falei, o quê? Ele olha para mim e diz, onde é que Deus estava com a cabeça? Eu falei, mas respeito, rapaz. Ele falou, não, é sério. Deus criou a gente com livre-arbítrio e deu a gente o direito de rejeitá-lo. Eu falei, não. Ele te deu o direito de desejá-lo, correndo o risco de que você pudesse rejeitá-lo. Eu lembro quando eu era ainda garoto e meu pai dizia, Deus te deu uma vontade, porque Ele não queria te programar para buscá-lo como um autômato. Ele esperava que você o escolhesse. Ele esperava que você o quisesse. E nesse bendito dia 19 de fevereiro de 2008, o Senhor me fez lembrar de um episódio lá do início do meu ministério. Tive que mediar uma briga entre o casal. Na verdade, lá no sul a gente brinca que o casal cristão não briga, tem excesso de comunhão. Então teve um marido e uma mulher que tiveram um excesso de comunhão, exagero, saiu faísca para todo lado. Depois de uns dias, sem conseguir resolverem a situação, chamaram uma mediação. Pensa no marido que estava indignado. Quando chego na casa, ele vai protestando. Pastor, essa mulher é uma louca. Falei, calma. Jó chamou a mulher dele de louca e tinha razão. Vamos ver se você tem razão. Falei, pastor, nós temos cerca de 20 anos de casado. Essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado. Ele me olha com uma cara de pavor e diz, eu odeio supermercado. Eu falei, tu não está só, sindicato é grande. Ele falou, o ponto não é esse, pastor. Uns dias atrás, foi quando tudo começou. Eu me ofereci para ir com ela no supermercado. Não foi ela que pediu. Eu me ofereci porque queria agradá-la. O senhor acredita que quando nós voltamos do supermercado, essa mulher me olha e diz que nunca mais quer que eu vá com ela no supermercado? Ela é um instável, ela não sabe o que quer. Ele estava indignado. Falei, segura a onda aí. Porque enquanto ele está esbravejando, a mulher está do lado.
com o braço levantado, o dedo esticado, como quem diz, depois dele sou eu. A mulher estava tranquila. Falei, terminou? Terminei. Segura a onda. Falei, minha irmã, sua vez. Ela olha para mim e diz, pastor, eu nunca quis que ele fosse comigo no supermercado. Quando ela falou isso, o homem que já estava bravo foi para o próximo nível. É um semi-endemoniamento. Não é sério, você precisa ver como ele ficou alterado. Eu estou falando que ela é louca, eu tenho testemunha. Aí ele começa a chamar o filho, acho que ele queria chamar a família toda para depor. Fulano, Beltrano, vem cá. Falei, pera, segura, agora é a vez dela. Aí virei para ela e falei, irmã, já que ele te interrompeu, deixa eu te falar uma coisa. Até eu estou com dificuldade de acreditar na senhora. Que a senhora nunca quis, um dia, uma vezinha sequer, que ele fosse com a senhora no supermercado. Falei, vou te dar 2 chances, escolha uma. Ou a senhora se explica, ou a senhora se retrata. Ela falou, eu me explico. Ela diz, o que eu queria não é que ele fosse comigo no supermercado. O que eu queria é que ele quisesse ir. E o que ela falou foi tão profundo que eu entendi uns 18%. Fiquei com essa cara de paisagem que alguns de vocês ficaram quando eu falei. Falei, sei. A irmã pode explicar isso melhor? Ela falou, explico, pastor. O que eu queria não é que ele fosse, é que ele quisesse ir. Eu falei, não, só repetiu, não explicou. Ela diz, pastor, se o que eu quisesse é que ele fosse comigo no supermercado, ele tem razão, está indignado. Porque supostamente ele teria me dado o que eu queria. Ele foi. E é isso que eu estou tentando explicar. Não é o que ele está dizendo que eu queria, que eu realmente queria. O que eu queria é que ele quisesse ir. Falei, essa parte que está difícil de entender. Ela falou, então vamos lá. Pastor, o senhor tinha que ver a cara dessa criatura. Pense em alguém que mesmo quando a linguagem verbal não se manifestava, não verbal, estava gritando e dizendo que aquele era o último lugar do mundo onde ele queria estar. Pensa num homem que ficava olhando para o relógio, de cara feia. Ela disse, pastor, ninguém merece uma companhia dessa. Ela falou, eu não achei que ele estava comigo no mercado porque queria me agradar. Ela falou, sabe o que eu fiquei pensando? Ele deve ter feito uma coisa tão terrível, mas tão terrível, mas tão terrível, que ele pensou, qual a pior punição que um homem que fez o que eu fiz merece? Então ele pensou, a pior coisa do mundo é ir com a mulher no supermercado. Então ela falou, eu achei que ele estava lá para se punir, não para me honrar. Então ela diz, eu me recuso a concordar que eu queria que ele fosse. O que eu queria é que ele quisesse ir. Se ele não consegue ter vontade de ir, está liberado para sempre, que não vá nunca mais. Eu virei para ele e falei, velho, ela está certa. Por que eu estou te contando essa história? Porque 11 anos atrás o Espírito Santo falou comigo. E disse, você lembra da história do supermercado? Falei, lembro. Claro que eu lembro. E ele parafraseou aquela mulher e diz, o que eu queria não é que você me buscasse, é que você quisesse me buscar. Há uma diferença entre uma coisa e outra. O Senhor me disse aquele dia que nós tropeçamos nesse terreno da busca de 2 formas. Com a valorização da performance e com distrações. As 2 são erradas. E eu quero terminar rapidinho falando dessa outra área de tropeço, as distrações. Em Lucas, no capítulo 14, Jesus, do versículo 15 até o 20, nós temos um episódio interessante. No 15, Jesus está comendo, e alguém comenta, bem-aventurado aquele comer pão no reino dos céus. Jesus aproveita a ideia da comida, a menção do reino, junta as 2 coisas e entra com uma parábola, uma ilustração, uma alegoria. E diz, um certo homem preparou um banquete. E aqui vamos fazer uma pausa. Banquete na Bíblia não fala apenas de comer para renovar as forças. Fala da valorização, da comunhão, do relacionamento. E eu e você precisamos entender que é para isso que Deus nos criou. Ele não queria que nós o buscássemos por alguma necessidade dele. Deus não é carente, Deus não tem nenhum problema de autoestima. Ele é completo e absoluto em si mesmo, ele não tem falta de nada. Alguém diz que um dos significados do nome El Shaddai seria não só o Todo-Poderoso, mas o Deus que é mais do que suficiente. Quando Deus nos criou com o propósito de buscá-lo, não era para preencher algo nele, era para preencher algo em nós, porque jamais teríamos realização fora dele. Mas a proposta é a comunhão, e comunhão no nível íntimo. O Salmo 25:14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Você já percebeu que quando Adão pecou, a pergunta de Deus para Adão não é, o que é que você fez, Adão? A pergunta de Deus para Adão lá no Éden foi, aonde você está, Adão? Deus não estava dizendo nenhuma outra coisa, no meu entendimento, senão isso. O problema não é o que você fez. O problema é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. A obra da redenção em Cristo Jesus não era só para desviar nossa rota de condenação para o inferno. É para nos colocar de novo no trilho de relacionamento, de comunhão com Deus.
Nós sabemos que há um aspecto da eternidade a ser destacado na nossa relação com Deus, sem sombra de dúvida. Mas o Senhor espera que eu e você vivamos para buscá-lo e que essa busca nos leve a um lugar de intimidade. Então o banquete está falando disso. Mas quando o banquete estava pronto, os convidados começaram a dar desculpas. Se você analisar cada uma das desculpas, nenhuma delas fala de algo ruim. Porque diferente do pecado, as distrações não são algo que se classifica como ruim. Elas vêm mascaradas atrás de coisas boas. Então o primeiro diz, comprei um campo, preciso ir vê-lo. Aquisição de uma propriedade. Ninguém ia classificar isso como algo ruim. Faz 25 anos que eu estou pastoreando. 28 que eu estou pregando, nunca vi um crente reclamar. Ô pastor, semana tensa, difícil, que foi? Comprei uma casa própria. Quem que reclama disso? O crente chega dando glória a Deus, sendo bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Porque ninguém vai reclamar, não é algo ruim. Nós não estamos falando de algo ilícito, pelo contrário, é algo legítimo, é algo bom. O segundo diz, comprei 5 juntas de bois, preciso experimentá-las. Hoje, como a maioria de nós não vive de tirar sustento da terra, a gente valoriza isso. Mas para aquela época, esses bois eram os tratores, os New Holland da época. 5 juntas de bois significavam um poder extraordinário para arar a terra, para colher, significava o aumento da produtividade, trocando em miúdos, mais dinheiro no bolso. Ninguém hoje, no que aí fora chamam de crise, ia reclamar porque está vendendo mais, porque está produzindo mais. Ia dizer o que falamos do primeiro exemplo, bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessa. Se fosse uma versão mais pentecostal, ainda diria, para glorificar de pé, igreja. A terceira desculpa, se não dá para falar mal das duas primeiras, da terceira menos ainda, porque a ideia e plano de Deus, casei-me, portanto, não posso ir. O casamento não é ruim. Ruim é a escolha que alguns fazem de com quem casar. Ruim é a escolha que alguns fazem de como tocar o matrimônio. No plano de Deus, querido, isso era para dar certo, para funcionar. Eu falo de boca cheia, a melhor coisa que me aconteceu na vida depois de Jesus. Essa mulher sentada ali na primeira fila, Kelly. O casamento é bênção. Então nós não estamos falando de coisas ruins. Qual é o problema da distração? Se não é algo ilícito, se não é algo errado, se não é algo ruim. O problema da distração é quando coisas boas ocupam um lugar que não deveriam. É a valorização da importância delas. Porque elas acabam se tornando tão importantes, mas tão importantes, que elas concorrem com o lugar de importância daquele que tinha que se sobressair. Daquele que deveria estar acima de todas as coisas. O Senhor me fez lembrar, anos atrás, de um episódio da nossa casa. Meu filho tinha 8 para 9 anos de idade. E eu cheguei em casa com videogame. Na época, o PlayStation 2 era novidade. Eu nunca vi meu filho fazer tanta festa na vida como com aquele presente. Eu brinco que não é que ele ficou feliz, ele teve um surto de alegria. Ele corria pela casa, ele gritava, ele jogava no chão, ele estrebuchava, ele me abraçava, me beijava. Dizia, você é o melhor pai do mundo. Aí corria de novo para pular, gritar, cair no chão, estrebuchar, me abraçar e beijar e não parava. Era aquele ciclo. Eu fiquei olhando aquilo impressionado. E de ver a alegria dele, eu fiquei feliz. Porque eu, como pai, queria a alegria dele. Mas minha alegria durou pouco. Porque eu perdi meu filho para aquele videogame. A partir daquele dia, eu tinha que mendigar a atenção do meu filho para a gente ter o nosso relacionamento. Há pelo menos 15 anos, eu já fico em média 3 dias por semana fora de casa. A rotina da maior parte desses 15 anos é quinta, sexta, sábado fora. Domingo a quarta na igreja, né, e em casa. Então, quando chegava, e a maior parte desse tempo, porque eu moro em Curitiba, eu moro perto do aeroporto. Eu brinco que na hora do rush, 15 minutos, eu chego em casa. Então, quando eu chegava, estava pegando as malas, avisava a Kelly, estou indo. Ela avisava as crianças, papai está chegando. Quando eu abria a porta, os dois estavam me esperando. A gente fazia uma festa junto. Era já assim a tradicional festa de recepção do papai. Depois do bendito videogame, para não falar o que eu penso dele. Cada vez chegava em casa e abria a porta, minha filha estava lá. Eu fazia festa com ela, mas meu filho não estava mais. Depois que a gente brincava bastante, Lissa cansou daquilo, saía para um canto, eu começava a perguntar, Israel, cadê você? Ele dizia, já vai, só vou passar de fase. Teve uma época da minha vida que eu não podia ouvir a frase, passar de fase. Estava num evento, um pastor falou, você ora por mim? Falei, oro, pelo quê? Ele falou, não, eu sinto que assim, ministerialmente, eu estou passando de fase. Falei, se quer que eu ore, arruma outra fase. Eu acho que ele nunca entendeu. Um dia eu quase joguei aquele videogame pela janela do quarto do menino, e olha que era o 2º andar. O Senhor falou, você lembra do videogame? Quando Deus me perguntou 11 anos atrás, você ainda estava recente, fresco. Falei, lembro.
E eu lembro que ele me disse, pois vocês fazem a mesma coisa comigo o tempo todo. Coisas que vocês desejaram tanto, quiseram tanto, pediram tanto. E eu dei com o propósito de alegrá-los. Estão roubando vocês de mim. O Senhor me disse, alguns de vocês prosperaram financeiramente. Já não tem mais um coração para mim. Alguns de vocês prosperaram profissionalmente. E já não se lembram de mim. O Senhor me disse, alguns de vocês prosperaram ministerialmente, incluindo você, Ele me disse. E já não tem tempo para mim. E de repente, a ficha caiu. O problema da distração é que nós pegamos coisas boas e as valorizamos tanto quanto aquele que não deveria ter nada que se comparasse com o valor dele. Alguns anos atrás, nós tivemos o privilégio de receber em várias cidades e estados do Brasil o irmão Yun. Eu sei que ele esteve aqui pelo Goiás. Eu não sei quantos já leram o livro O Homem do Céu. Conhece essa publicação da editora Betânia? Eu recomendo você ler. Um livro extraordinário de histórias recentes da igreja da China. Aquela igreja subterrânea de perseguição. Parece que você está lendo as páginas do livro de Atos. Pensa num homem que foi preso, torturado, que via Deus abrir portas, sair da cadeia, como aconteceu com Pedro. Nós tivemos o privilégio de recebê-lo, eu recente tinha lido o livro dele, e eu falei, eu vou ajudar a organizar a ida dele no sul, em Curitiba. E nós reunimos num evento, era um auditório disponível na época que nós tínhamos na cidade, 4.000 e poucas pessoas do lado de dentro. Tínhamos 2 telões, teve gente que foi embora. Eu me lembro quando nós chegamos, e o irmão Yun viu aquela quantidade de gente, ele se emocionou. Ele olha para mim e diz o seguinte, eu cuidei de mais de 1 milhão de pessoas, nas igrejas, nas casas na China. Mas raramente a gente podia reunir mais de 10 ou 12. Ele diz que coisa linda ver essa multidão com essa liberdade de adorar a Deus. E eu fiquei feliz com a nossa liberdade, feliz com a alegria dele. Mas no dia seguinte nós estamos almoçando, e dessa vez eu vejo ele emocionado de novo. Mas tanto o olhar, as lágrimas do olho, que correm do olho, a expressão, indicava que não era um sentimento de alegria como da noite anterior. Ele com aquela cara de dor, ele afirma, o inimigo de vocês aqui no Ocidente é muito pior do que o que nós enfrentávamos no Oriente. Eu falei para o intérprete, para. Falei, eu acho que você não entendeu. Ele falou, não, pastor, foi isso que ele falou. Eu falei, não, eu li o livro dele todo. Esse cara deve ter puxado no mínimo 10 anos de cadeia, nessa quantidade de vezes que ele era preso, solto. Falei, eu sei quantas vezes ele foi torturado, eu sei o que os filhos dele passaram. Ele não pode estar dizendo que o nosso inimigo é pior. Ontem ele estava feliz com a nossa liberdade. Ele falava em mandarim, então eu falei para o intérprete, conversa de novo com ele. Eles conversaram, o intérprete vira para mim e diz, exatamente isso que ele está dizendo. Eu falei, então agora fala para ele. Eu falei, irmão Yun, não estou te entendendo. Onde você estava valorizando nossa liberdade? Ele disse, sim, a liberdade é boa, mas o inimigo de vocês é pior que o nosso. Ele diz, de onde eu vim? Nosso inimigo nos empurrava para mais perto de Deus e nos fazia buscar mais a Deus. Ele diz, a prosperidade, a liberdade do Ocidente faz com que vocês dê tanto valor a essas coisas, que ele perde o valor comparado com o quanto vocês valorizam essas coisas. Aí fez sentido as palavras de Stanley Jones, grande missionário metodista, que investiu cerca de 50 anos de ministério na Índia. A Índia é um lugar que até hoje tem muita perseguição. Stanley Jones disse, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. Nós temos reduzido o evangelho a simplesmente um estilo de vida em Deus que só melhore nossa vida terrena. Eu não estou falando contra as bênçãos, eu não estou falando contra aquilo que Deus disponibilizou e decidiu fazer. Mas eu quero que você entenda que Paulo disse, é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais infelizes. Os mais dignos de lástima, diz outra tradução. Ele não está dizendo que a gente tem que olhar só para o céu. Nós precisamos valorizar as coisas que não são só dessa vida. Paulo diz que nós devemos aspirar às coisas que são de cima, as que são do alto. Não é apenas querer sair correndo e ir embora para o céu, é querer trazer o céu para a terra, é querer vivê-lo de forma intensa, é valorizá-lo mais do que qualquer outra coisa que ele possa nos dar. Que essas coisas venham como efeito colateral, venham como consequência, mas que nós possamos focar na importância dele e que nada concorra com isso. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Só para aparecer. Enquanto você fica em pé, eu quero falar um último pensamento.
No Evangelho de Lucas, nós vemos Jesus indo em Betânia, na casa de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Você conhece o texto? Maria se senta aos pés do Senhor para ouvir a palavra, e Marta está trabalhando, correndo. Eu sei que hoje, até pela explicação de Jesus, a gente bate na Marta sem piedade. Mas honestamente eu quero te perguntar, se você recebesse Jesus na sua casa, em carne e osso, você faria qualquer refeição para ele? Me lembro de um dia, recém-casado, minha mulher estava na faculdade no período da manhã, trabalhava à tarde, me ajudava no ministério à noite. Eu dizia, amor, não é justo você, além de estudar, trabalhar para me ajudar a manter a casa, me ajudar no ministério e fazer tudo sozinho. Se você tiver paciência e me ensinar, eu vou te ajudar no que eu puder. E teve um dia que eu consegui, o horário de almoço nosso era muito curto. Teve um dia que eu consegui chegar um pouco antes do que ela. Falei, vou adiantar o almoço. Quando eu estava em casa, toca aquele finado telefone fixo que a gente nem usa mais. Minha esposa estava ligando o finado orelhão, que também quase não existe. A ligação a cobrar, que tinha aquela musiquinha que alguns de nós têm arrepio quando ouve hoje. Eu atendo, minha esposa diz, amor, que bom que você chegou, eu tive um pressentimento que você chegaria antes de mim. Dá para ir tirando tal coisa da geladeira, tal coisa do congelador. Eu falei, amor, esquece. Quem vai fazer o almoço hoje sou eu. Ela, uau. Como se eu fosse um Masterchef. Aí ela me faz a pergunta, qual o cardápio? Eu olho na mesa, as coisas separei e falei, massa com peixe. Ela, uau. Não vejo a hora de chegar em casa. E desligou. O problema é que naquela época a gente não tinha celular, não tinha mais como comunicar até ela chegar. E não deu tempo de explicar que o que eu estava olhando era uma lata de sardinha e um miojo. Quando eu fiz a brincadeira, achei que daria tempo de explicar. Agora eu estou preocupado. Eu falei, a expectativa vai colidir com a realidade. Eu fiquei imaginando o que estava na cabeça da minha mulher. Eu falei, Deus me ajuda. Essa brincadeira não podia ter terminado assim. Eu não posso arruinar esse momento, me ajuda. E de repente me deu ideia. Eu peguei um resto de mussarela que tinha na geladeira, coloquei em cima do macarrão que eu tinha feito, dei um esquentado para derreter o queijo e grudar no macarrão. Peguei o ketchup, escrevi, Kelly, amo você. Falei, pelo menos vai dar uma quebrada no negócio. Eu lembro quando ela chegou, olhou a mesa. Daqui a pouco ela está curiosa, rodando aquilo. Eu lembro de uma hora que ela pegou o garfo e levantou o queijo. Ela olha para mim e diz, massa com peixe. Eu falei, vai dizer que miojo não é massa e que sardinha não é peixe? A gente acabou rindo, eu me safei. Mas, irmão, na boa, nunca que eu teria oferecido para Jesus esse tipo de massa com peixe. Duvido que você não daria uma galinhada com piqui para Jesus se ele viesse na sua casa. Ele merece alguma coisa de alto nível. Dá para entender a motivação de Marta, porque Marta queria agradá-lo. Eu já descobri que se você quer agradar alguém, você tem que descobrir o que essa pessoa gosta. No início do nosso ministério pastoral, o casal nos convidou para almoçar, para jantar na casa deles. Eles fizeram várias vezes a promessa, será um jantar inesquecível. E foi, pensa no jantar inesquecível. Quando o Kelly e eu chegamos, eu acho que era uma quarta noite, encostamos o carro na rua, descemos. A hora que descemos o carro, eu vi minha mulher, que tem superpoderes no olfato, dando uma fungada, uma cheirada, uma conferida no ar. Ela olha para mim com a cara de assustado. A mulher come de tudo. Ela fica até com medo quando eu conto a história, parecer que ela é fresca. A gente usa esse termo no sul para falar de alguém que é cheio de dedo. Mas a única coisa que eu me lembro nesses anos todos de relacionamento, que não é que minha mulher não gosta, ela não suporta, ela não consegue, é dobradinha. Eu vejo ela lá naquela cheirada, falei, o que foi? Ela disse, estou sentindo o cheiro de dobradinha. Eu falei, não. Ninguém arriscaria tanto sem perguntar. Falei, pode ficar tranquilo, isso é de algum vizinho, você está farejando isso de longe. Mas quando nós passamos o portão e estamos chegando perto da casa, eu, que não tenho superpoderes, começo a sentir o cheiro dobradinho. Mas quando o casal abriu a porta, aquele cheiro saiu, estapeou eu e minha esposa. Eu pensei, deu ruim. Eles estão na porta empolgados, que bom que vocês vieram. Nós estamos tão felizes. Preparamos um jantar inesquecível. Eu falei, olha, minha mulher vai me matar, mas já vou disparar na porta antes de entrar. Me diga que vocês fizeram alguma outra coisa além de dobradinha. Quando eu perguntei isso, os dois se olham.
olha para mim com a cara de apavorado e diz, pior que não. Nós só fizemos uma dobradinha. Falei, gente, eu não sei se minha mulher vai conseguir entrar aí com o cheiro. Mas não é possível, tem que ter alguma coisa. Um resto de almoço. Não, pastor, a gente não come em casa. Gente, um ovozinho para fritar? Não. Pedaço de pão para tomar café? Não. Eu me lembro até hoje daquela casa, janelas todas abertas, ventilador ligado para sair o cheiro. Minha mulher comendo só arroz branco e a lágrima correndo no canto do olho. Ela se segurando para não correr no banheiro. Foi um fiasco. Se você quer agradar alguém, descubra o que essa pessoa quer, não o que você acha que ela quer. O Senhor está ali e Marta ainda vem, chega em Jesus achando que vai ficar do lado dela, querendo que Jesus dê uma dura na Maria. Senhor, nem você está incomodado da minha irmã me deixar servindo sozinho? Jesus olha para ela e diz, Marta, Marta, por 7 vezes na Bíblia você vai encontrar Deus chamando alguém pelo nome 2 vezes seguidas. Abraão, Abraão, Simão, Simão, em todas elas o que vem é um problema ou uma crise. Se Marta já tivesse essa revelação bíblica, já ia gelar a espinha dela, ele ia pensar, deu ruim. Jesus diz para ela, poucas coisas são necessárias. Agora preste atenção, não é uma pessoa qualquer. É o Deus encarnado dizendo, poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. Do que é que Jesus está falando? Ele diz, Maria escolheu a boa parte. Das poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só, ela escolheu. É a razão pela qual você foi criado, é buscar a Deus. Eu vejo alguns crentes gastando a fortuna com os coaches para entender o que é e o que não é importante na sua vida, e não estou falando contra isso. Organize sua vida, mesmo que você tenha que investir dinheiro. O que eu não entendo é ele se dispor a pagar esse coach, não importa quão renomado ele seja, mas não ouvir aquilo que de graça, para no mínimo rebaixá-lo, o maior de todos os coaches, em Jesus, o Criador, está entregando como dica de graça. Poucas coisas são necessárias. Se tem uma definição de prioridade, Jesus está dando aqui. Ele diz, ou mesmo uma só. É a razão da minha e da sua existência, é buscá-lo. Mas não apenas buscá-lo como senso de obrigação, é chegar ao lugar onde nada, absolutamente nada mais importa. Maria, ela está simplesmente cativada, fascinada. Ela está como Paulo olhando para Jesus, dizendo, o peretio, ele se sobressai, ele se eleva, ele é mais importante que qualquer coisa. Até o desejo de agradá-lo com serviço se sujeitou ao desejo de valorizar a pessoa dele. E naquele momento Jesus estava dizendo, eu estou mais contente com a atitude dela do que com a sua, Marta. Eu não estou falando contra trabalho, gente. Se o meu e o seu trabalho for resultado da nossa paixão, nós vamos fazer até muito mais para o Senhor. Paixão pelo Senhor é o requisito para entrar no ministério. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes, você me ama? Amo, então apacenta minhas ovelhas. Mas falta de paixão por ele é um dos únicos motivos no Novo Testamento para sair do ministério. O Senhor diz para o anjo da igreja de Éfeso, se você não se arrepender de abandonar o primeiro amor, eu tomo de volta o candeeiro que eu te entreguei. Em Apocalipse 1, ele vê, João vê 7 candeeiros, 7 estrelas. O anjo explica, os candeeiros são as 7 igrejas. Os anjos são os mensageiros das igrejas. Agora Deus está falando com o mensageiro de uma igreja. Se você não arrepender, eu arranco o candeeiro, a igreja que eu te confiei. Paixão deveria mover o nosso trabalho. E o trabalho não deveria substituir a paixão. Dá para entender a diferença? Porque se nós chegarmos ao lugar onde nada mais importa, a não ser Ele, os desejos dele, de que conquistemos o mundo, virão como consequência. Só não pode ser a substituição. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu estou compartilhando a história da minha correção, na esperança de que a carapuça lhe sirva, de que isso te ajude de alguma forma. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e falasse com o Senhor. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. E nós precisamos mais do que isso. Além do entendimento espiritual que suplicamos, oramos por aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. Eu sei que nessa noite, o Senhor está não apenas nos levando a entender princípios da Tua palavra, mas o Senhor está procurando nos despertar. O que nós te agradecemos, esse amor insistente, que luta para extrair o melhor de cada um de nós.
E nós oramos que ao sair desse lugar, nenhum de nós te trate como uma torneira a ser fechada, um interruptor de uma lâmpada a ser desligado. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou, continue. Não só ao longo dessa conferência, mas que nós possamos de fato caminhar para esse lugar onde nada, absolutamente nada mais importe. Que nada concorra com o seu lugar de importância. É a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Querido, olhe para cá um instante. Eu estou numa luta para terminar isso. Quando o Senhor Jesus fala com o anjo da igreja de Éfeso, a ideia dele... E antes de falar da ideia dele, nós brasileiros, nós somos muito emotivos, passionais. Para nós, confronto normalmente é interpretado como a reprovação da pessoa. A gente não separa a reprovação de uma atitude com da pessoa. E muitas vezes a gente acaba entrando num lugar emocional ruim quando somos confrontados. Quando o Senhor Jesus fala com o anjo da igreja de Éfeso, ele diz, lembra de onde caíste. Para que ele está apelando? Não é por senso de obrigação. Por senso de prazer. Ele diz, se você lembrar que aquilo que nós já tivemos foi melhor do que aquilo que nós estamos vivendo agora. Talvez você sinta saudade desse lugar, dessa intimidade, como eu estou sentindo. E diz, então lembra. Lembrou e sentiu falta? Arrepende e volta. Ele está dizendo, o que eu mais quero é te recuperar e não te perder. A minha oração é que nessa noite você entenda esse convite amoroso. Alguns já viveram no lugar de uma intimidade mais profunda do que aquilo que está sendo praticado hoje. E é um grito no coração de Deus de que você não só recupere o que perdeu, mas entre onde nunca havia entrado e chegue ao lugar onde nada mais importe. E você possa buscá-lo até que nada mais importe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.